Eu acredito muito no que tu colocas com relação à importância das agências fazerem um bom marketing para elas e desenvolverem estratégias para melhorar o processo de fluxo de atração de leads e tal. A gente na Dialeto, eu acho que algumas coisas a gente não faz do jeito que deveria fazer, poderia fazer muito melhor, mas a gente sempre teve um fluxo bastante saudável de geração de leads. E uma coisa que eu acho que as agências, elas precisam fazer um bom marketing delas, tal, mas não adianta também elas fazerem o mesmo que todas as outras agências fazem. A importância de olhar o funil, a importância de fazer personas, ainda entra num feijão com arroz que o próprio mercado, as ferramentas de automação incentivam que façam esse marketing, premiam inclusive as agências que fazem isso, eu acho que é fundamental. Mas ao mesmo tempo, assim, as empresas têm que se preocupar em fazer bons cases, na minha opinião, assim, tipo, porque isso é o maior ativo que uma agência tem. O maior ativo, ela pode ser o melhor em fazer o melhor blog de marketing digital como todo, tal, beleza, mas tipo, cara, se ela não tiver cases relevantes para o mercado, ela não se sustenta, porque hoje um cliente procura uma agência que consiga entender o negócio dela e que preferencialmente já tenha conseguido fazer em um negócio parecido ou semelhante uma história de sucesso. Então, assim, na Dialeto a gente sempre apostou em cases. Então, assim, a gente não tem o melhor conteúdo para o nosso cliente, a gente tem um processo comercial que é relativamente simples. Eu comecei a sofisticar mais há 2 anos, que a gente conseguiu estruturar um pouquinho melhor. Ainda está bastante ancorado em mim, porque eu conecto muito a estratégia do perfil de cliente que eu quero para a agência. A gente aprendeu também a entender qual que é o cliente ideal para a gente. Então, assim, aquele cliente, eu trabalho muito com empresas de tecnologia, mas principalmente B2B, com vendas complexas e ciclo de venda longo. Se vem um SaaS que é muito escalável, com ticket pequeno, não é o perfil de cliente da Dialeto. É uma empresa de tecnologia, mas não é o perfil. Apesar de eu ter clientes também, cases nessa área, onde eu consigo performar melhor, tá nesse perfil de cliente. Então, hoje, e daí, claro, eu tenho um desafio maior porque eu nicho ainda um pouco mais, não é só empresa de tecnologia, eu nicho um pouco mais no que eu quero pegar. Mas eu garanto que com o ativo de cases que eu construí, que a gente construiu ao longo desses anos, ajuda muito. Então, eu acredito que o maior ativo que as agências têm que ter são cases, porque os cases eles podem ser replicados, né? Hoje eu tenho, a gente tem pedidos de proposta, e o cara assim, cara, eu quero ser a próxima cliente ABC, eu quero ser aquele cliente que vocês desenvolveram isso. Ele se espelha nisso, ele vê que o cenário dele, daí o case super documentado, a situação anterior, o que a gente implementou, os resultados que trouxeram. Nossos cases também estão muito ancorados em estratégias de conteúdo muito forte, né? O nosso core sempre foi conteúdo, então a gente tem poucos cases de mídia paga, por exemplo. Nossos cases são de jornadas de conteúdo, de bastante SEO, de criar jornadas consistentes nas empresas de tecnologia. Tem case, por exemplo, de empresas que trabalham com prototipagem e montagem de placas eletrônicas. Então, assim, um nicho muito específico, são poucas agências que eu tenho certeza que têm a capacidade de atender esse perfil de cliente e a gente consegue atender relativamente bem. Então, eu acredito que o maior ativo são cases, cara, muito mais do que ter o melhor blog de conteúdo, muito mais do que ter uma estrutura comercial com pré-venda, super sofisticada. Isso tudo ajuda, certamente, principalmente dependendo da escala que tem que ter. A Dialeto é uma agência de escala, nós temos hoje 40 clientes, então se tu tem um processo, eu trabalho com uma gestão de redes sociais em escala, tu tem que ter um fluxo comercial muito grande para conseguir desenvolver isso, porque se tu fica focado só em gestão de redes sociais, tu tem um processo, eu tenho que fazer com tickets um pouco maiores para que eu tenha um fluxo de cliente necessário menor, né? Porque quem trabalha com tickets menores tem que ter um fluxo muito maior de geração de lead e de conversão.